Nós estamos trabalhando a série Metamorfose, Vidas Transformadas. Nós começamos com essa série em função do lema da comunidade, daquilo que nós, com uma frase, queremos expressar como sendo nossa missão. E nossa missão, então, como apóstolo Pedro, é anunciar o amor de Jesus Cristo, que transforma vidas. E por isso, nas semanas anteriores, numa delas nós falamos sobre transformação que precisa acontecer por dentro. É aquilo que vai mudando na nossa vida e que de repente ninguém mais enxerga. Nós até sabemos de algumas coisas, mas Deus sabe. Aquilo que a gente consegue deixar oculto dos outros, mas que Deus sabe. Semana passada o assunto foi sobre as mudanças exteriores. Nós cremos que se uma mudança começa de fato no nosso coração, começa no coração do ser humano, isso em algum momento se torna visível, aparece para as outras pessoas. E a menção do Maurício a respeito do apóstolo Paulo é essa a ideia. Paulo era aquele que tinha carta para matar cristãos, mas a partir do momento que muda algo dentro, que muda o coração, ele muda radicalmente a sua maneira de viver, e agora ele não apenas deixa de matar cristãos, mas ele também passa a pregar a respeito desse que ele perseguia. Mudança por dentro que se torna visível por fora. E o assunto de hoje, então, é se é verdade isso. Que uma mudança que começa dentro do nosso coração, vai tomando forma. Por que e para que isso acontece? Nosso Deus, o Deus em quem nós cremos, não é um Deus do aleatório, das coisas feitas por acaso. Se Deus faz alguma coisa, Ele tem um propósito com isso. Deus não deixa simplesmente as coisas acontecer e depois que elas aconteceram, Ele tenta resolver isso da melhor maneira possível. Assim nós somos. A gente deixa algumas coisas acontecer e depois a gente vê como consegue contornar, empurrar com a barriga. Deus não age assim. Se Deus nos transforma por dentro, isso vai tomando forma, vai aparecendo para os outros. Qual é a razão, qual é o porquê disso? Nós cremos que nós fomos mudados por dentro e por fora, porque Deus nos quer como servos, como instrumentos dele lá fora. E nós queremos então nessa noite falar sobre a transformação que acontece em nós para que a gente saia, para que a gente vá para fora. E eu também falei disso de manhã, e disse, não se preocupem com o texto bíblico, nós vamos usá-los apenas no final. Então, quando chegar na hora dos textos bíblicos, vocês podem ficar tranquilos, que só vai faltar uns 40 minutos de pregação. A primeira parte é sem os textos bíblicos. Algumas constatações que a gente faz. Uma frase de um psicólogo, ele escreve num jornal aqui do interior de Santa Catarina. Vou ler no que está aparecendo para vocês, aparece só em destaque a frase no meio do texto. Vivemos a era do isolamento, cada um na sua. Mas ele escreve assim, o nome dele deixa eu achar aqui, Robson Kinderman Sombrio. Ele escreve assim, vivemos em uma sociedade que está com problemas. Em que sentido são esses problemas? Penso que as pessoas andam preocupadas demais com seu status social. Querem chamar a atenção pelo carro que andam, pelas roupas de grife que vestem, ou seja, estão preocupadas em mostrar coisas, objetos que não são tão importantes assim. Isso é o que está valendo a pena nessa sociedade de hoje. Não vejo mais pai e mãe preocupados em reunir a família aos domingos, em sentar à mesa juntos para falarem cada um sobre a sua vida. Vivemos a era do isolamento, cada um na sua. Hoje as pessoas estão se privando de conhecer uns aos outros por culpa da cultura do isolamento. Todos parecem desconfiar de tudo e de todos.
E isso é muito ruim. A sociedade começa a falar de um assunto que de repente você também percebe nas suas relações diárias. Provavelmente você tem um conhecido, um vizinho, um amigo, talvez parente, que de repente nessa sua angústia de se proteger, de querer ter segurança, constrói ao redor da sua casa um muro que agora faz com que ninguém mais enxergue o que tem lá dentro. É verdade, tem situações onde a segurança exige que a gente tome providências assim, mas a consequência seguinte é que nós também nos isolamos de tudo e de todos. Se ninguém mais nos enxerga, nós também não enxergamos ninguém. Uma segunda coisa que eu quero trazer, agora uma definição sobre isolamento social. Esse é de um educador chamado Lucas de Oliveira Rodrigues. Ele diz assim: isolamento social ocorre quando um grupo ou um indivíduo, seja de forma involuntária ou voluntária, afasta-se, evita o contato ou a interação com outros. Conhecem pessoas assim que decidiram, por qualquer que seja a razão, viverem no seu mundinho. Inclusive, a situação chega em tal ponto, e talvez isso é uma generalização, isso talvez não seja uma questão particular sua, mas a situação do isolamento, ela chega em tal nível que inclusive já existem propagandas de produtos comercializados que dizem: se você comprar o nosso produto, você inclusive não precisa conversar com ninguém. Tem uma propaganda de um aplicativo para celular, para você pedir comida, que diz mais ou menos assim: é rápido, é seguro e você nem precisa falar com ninguém. Vocês sabem qual é a propaganda. A gente vive um tempo em que as pessoas estão se isolando. Por isso, se nós hoje à noite vamos falar de transformados para fora, a primeira transformação que nós precisamos passar, no sentido de sairmos, é sairmos de nós mesmos. Nós vivemos um tempo em que as coisas conspiram contra isso. As pessoas e as situações estão dizendo: é melhor que você cuide só da sua vida, porque confiar nos outros é perigoso. É melhor que você nem fale com ninguém, porque vai que você ligue para pedir uma pizza e a pessoa converse contigo. Parece absurdo, né? A gente pedir comida e desejar não falar mais com ninguém. Esse não é o mundo que eu desejo. Esse não é o mundo que eu sonho para mim, para a Graziella, para o nosso filho. Um mundo no qual a cultura do isolamento nos faça viver de tal maneira que a gente não conheça mais nosso vizinho, que a gente já não se importe mais com ele. Por isso, a primeira mudança no sentido de sairmos diz respeito a sermos chamados para fora de nós mesmos. Tem mais. Bill Hybels, pastor conhecido, a gente já citou em algumas outras vezes, ele diz assim: chegar à conclusão de que muitas vezes temos nos dedicado só a nós mesmos não é uma novidade. O ser humano tem sempre a tendência ao individualismo. Mas que tal se começássemos a usar a nossa vida com mais sabedoria? É tendência. E para que não aconteça conosco, nós temos que lutar contra. Marta Medeiros, alguma coisa de novo deu errado. Marta Medeiros, escritora, colunista do jornal Zero Hora, também de alguns outros veículos de comunicação, disse assim: nesta era de acúmulo, egoísmo e posse, gestos de desapego são raros e transformam um dia banal em um dia especial. Dá para imaginar esse cenário, onde de repente a situação do ser humano isolado chega a tal ponto
que um pequeno gesto faz com que a gente agora possa sorrir diferente? Talvez você consiga imaginar alguma situação, alguém que dá a vaga para ti quando você está rodando no estacionamento, alguém que ajuda você com a compra. Não faz diferença na sua vida isso? Quando de repente um gesto que alguém faz em teu favor, que você não esperava, que a outra pessoa não tinha obrigação, mas ela faz, isso não muda aquele momento para cada um de nós. Agora, se nós gostamos disso, se essas pequenas coisas mexem conosco, como a gente não consegue fazer a ponte sobre a necessidade que nós temos de fazer isso em favor de outros? Se nós gostamos de receber essas coisas, se nós nos alegramos com pequenas coisas, por que é tão difícil a gente entender que a gente também pode fazer isso? Essa semana eu fui fazer uma visita aqui por uma pessoa da comunidade no centro e tive que estacionar no estacionamento rotativo. Peguei meu ticket e acabei ficando menos tempo do que eu tinha pago. E eu estou saindo de carro, estaciona uma outra pessoa um pouquinho à frente. Eu tinha acho que 40 minutos ainda no meu ticket. E eu perguntei para a pessoa, quanto tempo você precisa? Ela disse, uma meia hora. Então, toma aqui, pega o meu ticket. Aquela pessoa ficou olhando, olhou para o ticket, como se ela não acreditasse que isso fosse possível. Isso não custou absolutamente nada para mim, eu já tinha pago aquele troço. Como pode que o ser humano que gosta de algumas coisas, ele não consegue entender que ele é o canal para que isso aconteça na vida de outras? Se nós somos transformados por dentro, se nós somos transformados por fora, o próximo passo nós precisamos ser transformados para fora. Nós ainda estamos falando do ser humano, daquilo que nós somos, daquilo que eu e você somos. E agora, especialmente quando a gente fala de cristãos, a gente deveria ter atitudes que fazem diferença no dia a dia, não apenas dos nossos amigos, mas de pessoas que a gente não conhece, para demonstrar com nossa vida princípios que já estão lá no coração e que vão tomando conta da nossa vida e vão saindo. Primeira necessidade que nós temos, então, e especialmente nós que somos cristãos, nós precisamos ser transformados para fora. Segunda coisa, então, se uma vez o indivíduo é objeto, necessita romper com esse isolamento, isso também vale para a igreja. A igreja também precisa dar passos para fora. Dieter Bonhoeffer, que foi um pastor da igreja alemã, que morreu sob o nazismo na Segunda Guerra Mundial, ele tem uma frase assim: a igreja só é igreja quando o é para os de fora. Queridos, é bom a gente estar aqui. É bom a gente encontrar pessoas, é bom a gente rir juntos, é bom a gente oferecer culto, é bom a gente louvar. Isso também diz respeito à minha vida e eu preciso disso. Eu preciso dessa comunhão e provavelmente a gente conclua que todos nós precisamos. Mas a razão de ser da igreja não é essa. Isso é parte. Isso faz parte do nosso aperfeiçoamento, isso faz parte da nossa caminhada, isso faz parte do nosso relacionamento com Deus, mas não é a razão última. Se nós não existirmos para aqueles que estão lá fora, nós perdemos a razão da nossa existência. Porque anunciar o amor de Jesus Cristo que transforma vidas somente aqui dentro limita a nossa ação. E se a gente chegasse à conclusão que por alguma razão que apenas esse era o nosso objetivo, enquanto comunidade nós vamos apenas falar do amor de Jesus aqui dentro, possivelmente, no dia seguinte,
eu e minha família decidiríamos sair daqui. Se há uma razão para eu permanecer em Jaraguá do Sul, é o desejo que nós sejamos comunidade, que se reúne, tem comunhão, que se alegra na presença uns dos outros, mas que tem uma tarefa que é lá fora. Bonhoeffer diz, se não for assim, deixa de ser igreja. Pode ser qualquer outra coisa. Um clube, um grupo de café, um sindicato talvez. Mas deixa de ser igreja. Quero convidar você a olhar um vídeo de testemunho. Antes de haver uma transformação na minha vida, eu era uma pessoa muito tímida, uma pessoa egoísta, que buscava as coisas tudo para mim. Buscava ter a melhor família, buscava ter o melhor carro, pensava sempre em mim. Eu comecei a ver que essa visão que eu tinha não vinha acontecendo. Então eu decidi mudar. Foi onde eu busquei a ajuda dos pastores, a ajuda dos amigos, dos líderes, porque eu realmente queria mudar essa minha visão. Comecei a participar mais dos cultos e dos grupos de jovens e comecei a sentir esse amor grande no meu coração. Mas também comecei a sentir que não era só eu que deveria sentir esse amor, mas sim as pessoas. Foi onde eu comecei a buscar, a trazer a minha família, a trazer os meus amigos. Foi também onde eu tive a oportunidade de participar desse projeto missionário e levar um pouquinho do amor de Deus para as pessoas que talvez não conheciam. Foi um projeto onde eu pude falar do amor de Deus, abraçar as pessoas, mostrar o caminho e a verdade que está em Cristo. E foi uma experiência muito boa para mim, porque eu me alegrei de estar lá. Eu, mesmo com algumas barreiras que eu tinha na minha vida, de talvez não saber se relacionar muito bem com as pessoas, medos que eu tinha de viajar para longe, mas Deus foi colocando no meu coração essa vontade, e quando eu participei desse projeto eu pude ver um pouco da alegria de transmitir essa palavra, essa alegria de poder falar do amor de Deus para as pessoas. Então, nesse projeto eu pude ver um pouco de que Deus pode transformar as nossas vidas. E hoje eu sou a prova de que a transformação acontece quando a gente olha para fora, olha para as pessoas, ama as pessoas. Interessante isso, né? Que de vez em quando tem pessoas que têm coragem, e talvez você também seja um desses, que tem coragem de olhar para fora. Olhar para fora não necessariamente significa ir para José de Freitas, uma cidade lá no Piauí que a Graziela e eu também conhecemos, e que não tem atrativos turísticos. Se alguém de lá assistiu o vídeo depois, não é nada pessoal contra vocês. Não tem atrativo turístico em José de Freitas. É uma cidade pequena do sertão, ou não é sertão, Piauí não é mais considerado sertão, mas onde falta de tudo. E de repente alguém aqui de Jaraguá diz, tem coisas lá fora que eu posso ver e posso fazer. Mas a tendência da gente agora é, ouvindo o Andy falar isso, dizer, é verdade, Bonhoeffer tem razão, o Andy tem razão, a gente tem que ir para fora,
a gente tem que fazer missão lá no Quênia. A gente tem que fazer missão lá no Morro do Borel. É verdade, também temos que fazer missão lá. Mas isso é uma visão um pouco deturpada do que a palavra pede de nós. Nosso olhar para fora, ele não quer dizer que todos nós que estamos aqui nessa noite vamos ser enviados pelo apóstolo Pedro, vamos ser enviados pela igreja para fazer missão em algum lugar distante. Muito pelo contrário. Estatisticamente, num grupo de pessoas como nós temos reunidos aqui hoje, talvez uns 5%, 10% de nós sejamos enviados para um contexto diferente de Jaraguá do Sul, para fazermos aquilo que a gente deveria fazer aqui. Estatisticamente, o número é muito baixo de pessoas que Deus chama para saírem do seu contexto e fazerem a diferença em outro lugar. E a gente costuma, então, pensar que fazer missão, olhar para fora, é fazer missão em algum lugar longínquo, distante, e aí fica fácil a gente dizer, eu não tenho como fazer isso. Eu não falo a língua nativa de nenhum povo africano. Eu não falo nenhuma outra língua, nem português eu falo direito, então eu não posso ir. Se falava, e isso tem agora 2 conceitos por trás disso, inclusive nós também. Falamos por muito tempo em sermos uma igreja missionária. E a gente foi falando disso e despertando esse desejo. Em muitos de vocês, nós temos muitos que já foram para esses projetos de temporadas no sertão. Mas a ideia de sermos missionários, ela vai um pouquinho além disso. Quando a gente fala de sermos missionários, a gente pensa nesses projetos. A gente pensa em levantar recursos, a gente pensa em orar, a gente espera que o missionário que a gente sustenta venha de vez em quando e traga uma palavra para a igreja. E nós temos irmãos que são sustentados por essa comunidade que fazem isso. Mas tem um conceito novo porque ele é discutido talvez há uns 20, 25 anos, que em vez de falarmos de uma igreja missionária, se fala de uma igreja missional. O que muda nesses 2 conceitos? A igreja missionária, ela entende que ela tem que se envolver com missões. E faz isso na maneira que ela pode, enviando, levantando recursos, orando. Mas a ideia de ser igreja missional, ela muda um pouquinho. Pastor Ricardo Agreste, que nós temos ouvido, nós temos aprendido muito com ele nesses últimos anos, ele diz que a razão de ser da igreja encontra-se no propósito de anunciar o evangelho de Deus aos seus amigos, parentes e vizinhos, oferecendo-lhes a oportunidade de ouvir, compreender e render-se ao amor e propósito de Deus em suas vidas. Qual é a diferença entre uma coisa e outra agora? Para sermos uma igreja missional, nós precisamos fazer missão onde nós estamos. Nós não precisamos sair daqui de Jaraguá do Sul para ir para qualquer outro lugar para dizer, agora a gente está fazendo missão. E, na verdade, poucas vezes isso funciona. Quem não faz missão no seu prédio, quem não faz missão entre os seus vizinhos, também não vai fazer em qualquer outro contexto para onde ele for. A ideia de ser igreja missional é que eu e você temos um compromisso de sermos missionários onde nós estamos, anunciando o evangelho a amigos, parentes, vizinhos. Talvez a gente pudesse aumentar essa lista, de dizer dos nossos inimigos, porque a gente também tem vizinhos com quem a gente não se dá, né? A gente pode aumentar essa lista, de colocar ali do lado do parente, o parente chato, o parente que fica pegando no pé da gente, porque a gente diz que frequenta uma comunidade de fé. Mas o conceito de igreja missional é que nós nos entendemos como missionários ali onde nós estamos. A gente olha para a cultura do lugar.
aprende dessa cultura, questiona essa cultura, traz respostas que essa cultura pede da palavra. Tudo aquilo que um missionário, quando ele for para o Quênia, ele vai precisar fazer. Ele vai ter que saber como o queniano pensa, ele vai ter que entender todas as nuances daquela cultura, para depois disso, dizer, Jesus é resposta para esse anseio, para essa situação, para aquela situação que você está passando. Um tempo atrás, ou muito tempo atrás, ainda na minha cidade natal, um pastor pregando disse mais ou menos assim: nós nos iludimos quando nós achamos que para evangelizar o nosso parente precisa vir um missionário de qualquer outro lugar. Deus já nos colocou ali para fazer isso. A igreja é chamada para fora, não no sentido de que a gente tem que agora todos nós sairmos de Jaraguá do Sul, e irmos para qualquer outro lugar, Schroeder, Guaramirim, Blumenau, Massaranduba, Corupá. Talvez sim, mas isso começa ali onde nós estamos, entre os nossos amigos, entre os nossos parentes, entre os nossos vizinhos. A diferença básica entre uma igreja missionária e uma igreja missional está entre ir e a outra diz, nós vivemos. O Juninho usou uma palavra parecida já no louvor, sem saber o que eu ia trazer essa noite. Uma igreja missional, e nós, apóstolo Pedro, queremos ser essa igreja. Vive o evangelho, com todas as consequências que isso traz. Nós queremos que você fale com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Mas eu, enquanto membro dessa comunidade, também faço isso no meu prédio. Parentes eu não tenho muitos aqui, mas eu tenho amigos, tenho vizinhos, e ali eu e você somos chamados a fazermos diferença. A razão de ser da igreja encontra-se nisso. A gente tem uma tarefa que vai ser executada, cumprida a partir do momento que nós reconhecermos que nós somos chamados para fora de nós mesmos. E como igreja, de que nós somos chamados para fora do espaço que nós nos reunimos em culto. A igreja, ela precisa entender que essas paredes não limitam a sua atuação. A igreja que somos nós precisa entender que a nossa tarefa está fora. Que nós nos reunimos aqui para ter comunhão, para nos alegrarmos uns com os outros, para aprendermos. Mas a nossa tarefa, ela está do outro lado da rua. Ela está no final da cerca do pátio da igreja. A razão de nós sermos igreja é anunciar isso. E eu disse que eu ia para os 40 minutos finais quando eu olhasse para os textos bíblicos. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, dizem mais ou menos assim. O contexto disso é quando Deus dá os mandamentos, e nós falamos dos mandamentos poucas semanas atrás, numa série também. Mas Êxodo capítulo 19, então Deus está conversando com o seu povo e estabelece uma aliança com eles e diz, se vocês fizerem isso, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Deus tem diante de si todas as nações da terra. E Deus agora diz para o povo de Israel, é com vocês que eu conto, vocês vão ser o meu tesouro pessoal no meio de todos os outros. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que esse texto quer dizer e o que ele tem a ver com nós sermos chamados para fora? Qual é a intenção de Deus, qual é a proposta de Deus para o povo de Israel que diz respeito a nós nesse tempo e nesse lugar? Deus está dizendo mais ou menos assim para eles: vivam a lei, coloquem em prática aquilo que eu vou ensinar para vocês, e à medida que vocês viverem, as outras nações olharão para vocês, e olhando para vocês vão olhar para mim, e vocês vão ser instrumento meu para atrair os outros povos a mim. Eu sei que tem gente aqui que
estudou engenharia e tem outras formações que certamente estudaram essas coisas em física. Mas o texto de Êxodo, ele nos propõe uma força centrípeta. Estou sendo bem ralo na minha explicação sobre força centrípeta. Não responda isso em prova nenhuma que perguntarem para você. E não adianta depois botar a culpa no pastor, dizendo foi o pastor que respondeu isso. Bota aspas lá e não cita. Mas força centrípeta basicamente é a força que nos atrai para o centro. Deus está falando que o povo de Israel é esse, que está lá, sob a proteção, sob o cuidado de Deus. E todas as outras nações que estão em volta vão ser atraídas para o centro à medida que o povo de Israel vive, à medida que o povo de Israel anda com Deus. Mas a gente poderia voltar um pouquinho mais na história, não precisaria ser Êxodo 19. Poderia ser Gênesis 12, onde Abraão é chamado. Gênesis, a história é criação, queda, estou sendo de novo muito rápido nisso. Criação, queda, e lá no capítulo 11 acontece a história de Babel, onde Deus dá as diversas línguas e o povo se confunde e as nações, pelo relato bíblico, se estabelecem a partir dali e agora eles não têm mais comunhão com Deus. Capítulo 12 vem o chamado de Abraão. E Deus diz para Abraão assim, vem cá, eu estou te escolhendo, eu vou te abençoar, tu vai ser um povo, eu vou fazer de ti um povo numeroso. Abraão nem tinha filhos naquela época. Sai do meio da tua terra, eu vou te abençoar. Mas o finalzinho, lá no versículo 2, no versículo 3 do capítulo 12, Deus vai dizer, mas tem mais, Abraão. Eu não quero só abençoar a ti e a tua família. A partir de ti eu vou abençoar todas as nações da terra. O desejo de Deus no Antigo Testamento é que o seu povo exerça uma força centrípeta, que atraia todas as nações, pessoas ao redor, para o centro, para a vida com Deus. Mas a gente também conhece a história e poucas vezes o povo de Israel conseguiu viver isso. Vem o Novo Testamento agora. E Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus já tinha vivido com os discípulos, Jesus tinha entregue sua vida na cruz por amor de nós, Deus toma a iniciativa porque nós, de novo, não damos conta, nós nos enrolamos no pecado que toma conta de nós, e Deus diz, vou dar a solução, Deus já tinha pensado isso, e Jesus cumpre aquilo que Deus pensou. Jesus é crucificado, Jesus ressuscita, e agora Jesus dá as últimas palavras para os discípulos dele. E Jesus diz, vão e façam discípulos. Jesus agora está inserindo no contexto da igreja uma maneira diferente de fazer missão. Jesus não está dizendo que os discípulos vão exercer força de atração para o centro. Ele inverte essa lógica e a força agora é centrífuga. Ela expulsa tudo para fora, do centro para as bordas. De novo, não cita isso na prova, dizendo que foi o pastor que falou, eu não sou especialista nisso. Mas a igreja agora do Novo Testamento, ela é chamada a sair de um centro comum e ir em direção a pessoas que não conhecem Jesus. As duas coisas precisam acontecer. A gente precisa, como igreja que sai, que tenha preocupação com os de fora, fazer as duas coisas, viver as duas coisas. Nós temos que aqui dentro, quando nós nos reunimos em culto, viver isso de tal maneira que quem chegar aqui diga, é isso, eu descobri, é aqui o meu lugar, é isso que eu quero, é isso que estava faltando na minha vida. Mas ao mesmo tempo a gente tem que sair e indo, a gente tem que falar daquilo que move a nossa vida. Aquilo que nos transformou por dentro está nos transformando por fora, está fazendo a gente deixar de ser um monte de coisas, está acrescentando virtudes na nossa vida. Êxodo 19 diz, nós somos o povo
que precisa revelar Deus e atrair os olhos dos outros para Deus. Mateus 28 está dizendo, nós somos o povo que precisamos sair atrás daqueles que não conhecem Jesus. Christian Schwartz, ele fala a respeito de dons e de função universal. Quando a gente lê o texto de Mateus, a gente também já logo diz, é verdade. Jesus disse que a gente tem que ir, que a gente tem que ser testemunha, mas eu não sei fazer isso. Eu não consigo falar da minha fé para ninguém. A gente tem o dom de evangelismo, isso está descrito nas listas de dons. E Christian Schwartz, então, quando ele fala disso, ele diz que é muito comum que a gente que é mais tímido, a gente que quer apresentar uma desculpa, diz, eu não tenho dom de evangelismo. E aí ele usa a ideia de funções universais. Dom é específico para cada um de nós. Alguns vão ter o dom de evangelismo, outros vão ter o dom de ensino, outros vão ter o dom da misericórdia, da generosidade, da cura, da profecia, de línguas. Os dons são uma lista grande. Mas as funções universais, ele diz, essas são para todos os cristãos. Não são apenas alguns de nós que podem ou que devem orar. Não são apenas alguns de nós, mesmo que tenham o dom da generosidade, que devem contribuir para que o trabalho de evangelização continue acontecendo. Assim também não são apenas alguns de nós que precisam testemunhar. O chamado para ser testemunha é para todos nós. Alguns têm o dom de evangelismo e para esses é mais fácil. Se você tem dificuldade, talvez já hoje à noite, quando você chegar em casa, diga para Deus, ore para que você tenha o dom de evangelismo. Ou para que Deus crie as oportunidades para você perder a vergonha. E o Andy falou disso também, né, de timidez e de vergonha. E de repente, ele vai. Terceiro texto, 2 Pedro capítulo 1, versículo 8. Diz lá que tem coisas que vão acontecendo na nossa vida. E se de repente a gente chegou à fé, agora a fé a gente pode acrescentar virtudes. Acrescentando virtudes, a gente pode acrescentar amor. E vai descrevendo como o processo ele pode acontecer na nossa vida. E chega o versículo 8, então, onde ele diz assim, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Queridos, tem o risco de que, ainda que no nosso coração tenha iniciado uma transformação, que ainda que isso já seja perceptível na nossa vida, que a gente já possa olhar para trás, como era a frase que o Rafa citou do Martin Luther King, dizendo tem coisas que ainda precisam mudar, mas quando eu olho para trás eu vejo que já tem tantas que foram mudadas. Quer dizer que você pode estar nesse processo, mas que ainda assim você pode simplesmente deitar nas cordas e dizer, não saio. Daqui ninguém me tira. Nosso desafio nessa noite, para cada um de vocês, para nós também não deixem que essa metamorfose que iniciou na vida de vocês fique escondida. Se vocês lembram do trailer que a gente usou para divulgação disso, começava com um casulo e a vida ia acontecendo. E chega o momento em que aquela borboleta se livra daquele casulo e revela toda a sua beleza. Olhar para fora, sermos levados para fora, é fazer com que a nossa vida passe por esse processo. Se a mudança começou no coração e está tomando forma na tua vida, não esconda isso dos outros. Permita que pessoas vejam o que Deus tem feito na tua vida. Ouse mostrar ao mundo
quem você é em Jesus. Eu quero terminar com 2 perguntas para a gente pensar. Nós começamos falando que a tendência do ser humano, e que isso é perceptível já em algumas situações, que o ser humano do nosso tempo tende ao isolamento. A pergunta para você pensar então é: você é alguém com tendência ao isolamento? Você corre o risco de se fechar em si mesmo, de não permitir que aquilo que Deus está fazendo na sua vida seja visto por outros? Segunda pergunta, para a gente pensar um pouco. Você consegue dizer, testemunhar sobre as transformações que têm acontecido na sua vida para alguma outra pessoa? Nós terminamos essa série nessa noite sobre transformação de vidas. E nós cremos que Deus continua fazendo isso no nosso meio. Nós cremos que pessoas ouvindo essas palestras, ouvindo qualquer outro momento de palavra nessa comunidade ou em outro lugar ainda, são tocadas pelo Espírito Santo e são chamadas a entregarem suas vidas para Jesus. Nós cremos que a partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus, mudanças começam a acontecer e vão ser perceptíveis aos outros. Talvez desses 2 processos a gente nem controle muito bem. É verdade que na luta do contra o pecado, de repente a gente pode dizer: não, nessa área, Deus, você não vai botar a mão. Esse pecado é precioso para mim. A gente não usa essa palavra, né, mas a gente continua repetindo ele sistematicamente. Talvez também na segunda parte dessa história a gente tenha algum controle. Mas em irmos para fora, é algo que você precisa decidir. Deus deseja isso de nós. Deus deseja que a gente seja o povo dele em missão no mundo e também em Jaraguá do Sul. Mas Ele não vai nos obrigar. Ele apenas nos convida. Dependendo do que você pensou, respondeu nessas 2 perguntas, eu quero convidar você a confiar isso a Deus. Se você concluiu que você tem tendência ao isolamento, nós queremos desafiar você a fazer parte de um pequeno grupo da comunidade. Nós vamos falar disso mais nos próximos cultos. A gente, talvez até no culto, consiga se isolar. A gente senta meio distante dos outros. Na hora dos cumprimentos, a gente faz de conta que não é com a gente. Começou a oração final, a gente já dá um jeito de ir embora. Se você quer romper com a tendência ao isolamento, nós temos algo para oferecer. Se você não consegue testemunhar a respeito das mudanças que têm acontecido na tua vida, fale com a gente, fale comigo, fale com o Rafa, com o William, fale com alguém das pessoas que você vê aqui na frente. Tem pequenas coisinhas que podem ajudar você a poder dizer para o seu vizinho que pega o elevador todo dia no mesmo horário contigo. É algo que possa mudar a vida dele. Mas para isso acontecer, você precisa estar disposto a olhar para fora.